Foco positivo, a parte prática. Pensando que o vídeo anterior ficou um pouco abstrato, talvez um pouco teórico, eu gostaria de trazer aqui três exemplos, três situações que podem ser aplicadas àquelas ideias, àquela teoria. E isso é a ideia, né, o foco, né, é sempre pensar, quando a gente fala de foco positivo, foco negativo, foco positivo nas suas forças, nos seus desejos e suas habilidades. E foco negativo nas suas fraquezas, coisas que você não gosta, mas que às vezes precisa olhar de alguma maneira. Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer aqui, vamos pensar um exemplo de alguém que vai estudar para um vestibular. Então, como seria uma aplicação prática daquela ideia? Vamos pensar, já que eu vou estar para o vestibular, vou pensar então, com base no que eu sei de mim mesmo também, três coisas positivas, três pontos positivos que têm a ver com minhas forças, têm a ver com meus pontos fortes. Então, vamos supor que um dos meus pontos fortes seja eu tenho o desejo de adquirir novas habilidades, novos conhecimentos. Um estudo para um vestibular, para um Enem, normalmente vai trazer isso, vai trazer novas habilidades. Então, esse desejo que eu tenho de adquirir novos conhecimentos, ele se encaixa bem nisso. Um outro também, vamos pensar aqui em questão de ponto positivo. Opa, vamos supor que eu sou bom de redação, que eu tenho uma afinidade com redação, não que eu já seja bom, vamos pensar que eu tenho uma afinidade, ou seja, eu tenho um gosto a mais, uma facilidade a mais por redação. Então, isso é mais uma coisa positiva também para a gente considerar, digamos assim. Então, pode ser redação, pode ser obras, né? Pensando aí no vestibular, no PAS, né? Tem as obras que o pessoal precisa ler, ou eu tenho uma afinidade maior pelas ciências humanas, principalmente por filosofia, sociologia. Então, aquilo ali já vai me dar um norte, ciências humanas, ciências sociais, né? Aquilo ali já vai me dar um norte, já vai me dar algumas coisas em cima não só das minhas forças, mas também dos meus desejos. E isso já vai fortalecendo, né, isso, a ideia, fortalecendo a minha capacidade, né, a minha crença de que eu vou conseguir fazer aquilo também, né. E uma outra coisa também, né, que quando a gente vai estar para o vestibular, normalmente a gente pensa, né, eu pensaria também, opa, eu vou ter novas oportunidades. Estudando aqui, ao entrar na faculdade, lá vou ter novas oportunidades, vai ser um novo universo, novas coisas. Então tudo isso, eu pensei aqui em três coisas que são uma parte positiva. Agora vamos pensar numa parte negativa. Vamos supor que normalmente, vamos supor que eu tenho a dificuldade com aquela matéria. Geografia. Cara, eu não suporto geografia, não gosto de geografia. Então, eu vou ter que pensar de uma maneira de também... Então, essa é uma parte negativa que eu vou trazer para a minha análise do que eu vou fazer, estudar para um vestibular. Então, pode ser, geografia, não gosto de exatas, então não tem como, mas eu não posso eliminar, não posso só deixar de lado. Então, a ideia é que a gente consiga levantar mais coisas positivas, três coisas positivas e uma negativa para aquilo que a gente vai fazer. Um outro exemplo aqui, isso aqui é bem prático, bem interessante também, e uma situação também que eu já pude viver e estou vendo de alguma maneira também, que é, vamos pensar, organizar a vida financeira. Tipo, tentar organizar as finanças. Então, novamente, qualquer coisa, veja um vídeo inteiro para vocês entenderem. A gente sabe que se for muita coisa positiva, se for muitos pontos positivos, a gente fica eufórico. E isso faz com que a gente vá perdendo a competência, né? Vá caindo de alguma maneira, né? Isso vai nos atrapalhando. Então, vamos pensar aqui três coisas positivas e algumas negativas também. Por exemplo, para mim, organizar minha vida financeira. Opa, uma das coisas que eu já comecei a perceber é que eu ia sentir mais alívio. Porque uma desordem financeira causa uma pressão, isso não é legal, isso não fica bom. Então, esse é um sentimento bom, essa é uma coisa boa que me atrai, me ajuda a organizar, né? A começar esse projeto de organizar minha vida financeira. Um outro também, de vida financeira, eu consigo imaginar novas oportunidades também, novas experiências. Porque à medida que eu pude organizar mais minha vida financeira, com o tempo eu consegui visualizar algumas oportunidades que eu não tinha visto antes, algumas experiências que eu não tinha visto antes também. Então, isso também é uma coisa positiva. Uma outra também é realizar desejos sem um sentimento de culpa também, porque quando as finanças estão bem bagunçadas, bem desordenadas, a gente faz as coisas, mas às vezes com aquele sentimento de culpa e fica meio esquisito.
Então, aqui eu estou imaginando 3 coisas positivas que me levam para esse lado. Agora vamos pensar uma negativa aqui. Puxa, eu vou ter que encarar aquela realidade e olhar faturas e tentar olhar como é que estão as coisas. Eu vou ter que tentar, puxa, realmente as condições agora são essas, então eu não vou poder fazer muito além disso. Então a gente vai ter que limitar algumas coisas, cortar. E isso não é agradável, isso é uma coisa normalmente ruim. E às vezes é uma fraqueza, né? Tem gente que às vezes procura até fugir disso com todas as forças possíveis. Então, nessa questão de organização financeira, isso também mantém essa proporção, né, de 3 coisas positivas e uma coisa negativa também. E uma outra também, e um terceiro exemplo também de aplicação que eu consegui visualizar também foi imaginar a questão de casamento, né, casar. Aí, novamente, vamos imaginar 3 coisas positivas. Ah, uma é, eu vou ter companhia, ter uma companhia, alguém com quem eu posso compartilhar bons momentos, alguém com quem eu posso ali conversar e a gente se motivar mutuamente. Um outro ponto muito bom, eu vou poder namorar. Namorar é uma coisa muito boa, né? Quem não gosta de namorar, né? E normalmente namorar facilita você ser mais feliz também, né? É um dos pequenos tijolinhos, digamos, que completam a felicidade, né? Também isso é uma coisa também muito boa. Uma outra coisa também é esforço duplicado, porque normalmente quando a gente pensa em casar, né, no casamento no geral, há duas pessoas que, ao menos a ideia é essa, né, que vão trabalhar para a mesma direção, para o mesmo sentido, para os mesmos objetivos. Então isso, além de outras coisas positivas também. Agora uma negativa, inclusive eu pensei nisso também, antes de casar também, né? É questão de conflitos, né, divergências, porque normalmente as pessoas casadas, né, elas precisam lidar, porque é um outro ser humano, uma outra cabeça, uma outra vida, então há divergências de pensamento, de opinião, de várias coisas, então acaba que isso também traz uma maturidade, a convivência dentro do casamento, porque você vai aprender a lidar com essas coisas também, que não são agradáveis, né? Bom seria se todo mundo concordasse comigo, né? Principalmente a minha esposa, assim, concordasse com tudo, mas não é assim, então essa parte de divergência de opiniões e conflito no geral também é uma coisa negativa. E no meu caso eu considerei também quando eu estava fazendo o meu plano de casar também. Quando eu estava na minha organização ali para casar, né? Então, essa é a ideia. Então, aqui para o casamento aqui, eu consegui imaginar aqui mais ou menos 3 situações, 3 pontos positivos que tem a ver não só com forças, né, mas também com desejos que eu tenho, com aspirações que eu tenho, coisas que eu gosto e acho que serão boas, e também coisas que não me agrada tanto isso, então eu vou ter que considerar essa parte. A ideia é manter a proporção de 3 para 1, ou 75% positivo e 25% negativo, digamos assim, né, no balanceamento geral. Essa é a ideia da parte prática aqui do foco positivo, né? Essa é a ideia de eu trazer alguns, no caso aqui eu trouxe 3 exemplos que a ideia tenta ilustrar isso, e isso é bem com a minha realidade, com meus desejos, com minhas aspirações. Às vezes no seu caso vão ser outras situações, às vezes é ler um livro e aí você vai tentar levantar 3 coisas positivas e algumas negativas, ou mais de 3 coisas, né? Tentando manter essa proporção e ler livro e outras atividades também, talvez fazer exercício físico também, que vai ter coisas positivas e é bom que seja mais do que aquela negativa ali. E a ideia é essa, né, que seja uma coisa pessoal específica, porque cada um tem suas forças, as suas aspirações, os seus pontos fortes, e a ideia é considerar isso. Ao mesmo tempo também que a gente considera, numa proporção menor também, as fraquezas também, né, os pontos fracos.